O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã. A gente interrompe nossa programação porque a gente tem a confirmação de que a Polícia Federal acaba de prender Jair Bolsonaro em Brasília. A gente volta a Brasília para conversar com o repórter Afonso Marangoni, que segue em frente à superintendência da Polícia Federal. A tendência da Polícia Federal chega a todo momento novos jornalistas querendo informações em relação à prisão de Bolsonaro. Esse é o verdadeiro motivo da prisão de Bolsonaro. Segundo a imprensa, a Polícia Federal pediu ao Alexandre de Moraes a prisão preventiva do presidente por conta de risco à ordem pública, motivado pela vigília de oração convocada pelo Flávio Bolsonaro. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Não se enganem, meus queridos amigos e irmãos patriotas, o que está acontecendo hoje no Brasil é de arrepiar. Enquanto tentam vender uma narrativa oficial, nós sabemos muito bem o que está por trás dessa prisão chocante. Bolsonaro levado algemado no mesmo dia em que milhares se preparavam para uma vigília de oração. Isso não é coincidência, isso é símbolo, é alerta, é sinal. Quando um país começa a perseguir até mesmo manifestações de fé, quando até um simples ato de oração passa a incomodar o sistema, é porque algo muito maior e muito mais sombrio está em movimento. O Brasil acordou hoje vendo o ex-presidente ser preso, mas para muitos de nós a sensação é outra. Não é um homem sendo silenciado, é um povo sendo testado, é uma fé sendo afrontada, é um recado direto a todos os cristãos deste país. É muita maldade, é muita injustiça, é muito sadismo que está acontecendo. Hoje, no dia 22, às 6h20 da manhã, Bolsonaro acorda com 5 viaturas da Polícia Federal, 5 viaturas da Polícia Federal, dizendo que é para restauração e manutenção da ordem pública. Alexandre de Moraes manda prender um senhor de idade. Confirmei a informação e, lamentavelmente, continua a escalada autoritária de Alexandre de Moraes, continua essa safadeza que está sendo feita contra a oposição a Lula no Brasil e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje é 22 de novembro de 2025. Observem bem, 22 de novembro, 22, prenderam, ou melhor, transferiram da prisão domiciliar para o regime fechado. O que vemos não é justiça, é espetáculo, é intimidação, é o início de algo que a história já nos avisou onde pode terminar.
Prepare-se, porque a partir de hoje a guerra não é só política, é espiritual e ela acaba de começar. E este vídeo que você está prestes a assistir não é apenas mais um relato superficial, é uma investigação profunda com todas as informações desta manhã reunidas com cuidado, coragem e determinação. Aqui você vai ver detalhes que jamais serão mostrados na grande mídia vendida, porque eles têm medo do que acontece quando a verdade sai da sombra. O caso é uma prisão preventiva que foi a pedido da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal da trama golpista, que houve inclusive a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então aqui o ex-presidente já está na Superintendência da Polícia Federal, Setor Policial Sul de Brasília, preso preventivamente por determinação do Supremo Tribunal Federal. Coloca como se nem tivesse existido. Nós conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele. E enfim, foi isso. Nós conversamos, depois o Flávio chegou, o Carlos também estava, para poder tocar algumas questões que concernem a respeito da política em nível Brasil. Mas muitas coisas ainda indefinidas, porque afinal de contas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ir para cadeia amanhã, ele pode ir para cadeia e depois morrer. Dia triste, manhã de sábado, coincidentemente, né? Dia 22 de novembro de 2005, tudo planejado, tudo arquitetado até o dia. E para deixar tudo ainda mais inacreditável, meus amigos, o Pavinato teve acesso ao documento completo sobre a prisão de Bolsonaro e o que ele revelou é simplesmente estarrecedor. É daquelas coisas que fazem a gente parar, respirar fundo e perguntar: em que país nós estamos vivendo? Segundo o próprio Pavinato, o conteúdo do documento é tão absurdo, tão fora de qualquer padrão de bom senso, que parece até ficção. Mas não é. É real, é oficial, é frio e está ali, na linha por linha, como um retrato sombrio da perseguição política que muitos já temiam. O relato é tão chocante que chega a ser difícil acreditar que algo assim tenha sido assinado, carimbado e colocado em prática. É o tipo de papel que nunca chegaria na grande mídia. Nunca! Porque expõe coisas que derrubam narrativas, desmontam versões e revelam uma face do sistema que eles jamais admitiriam à luz do dia. Prepare-se, o que está no documento é mais pesado do que qualquer manchete, mais profundo do que qualquer reportagem e mais revelador do que qualquer discurso oficial. É impossível ver aquilo e não sentir que o Brasil cruzou uma linha que talvez não tenha volta. Alexandre de Moraes, ele é a encarnação do mal. Ainda mais sendo ele um agente daquilo que se chamaria justiça. Vamos ler isso aqui, porque o Globo parece que já teve acesso, é claro, sempre o Globo. Diz Moraes, aspas. Ai, meu Deus. Importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de embaixada sul de Brasília, no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia, para quem não me conhece, descobrindo é mais que o nome, é a minha missão. E antes de começarmos, presta atenção no que eu vou te dizer. O que você vai ver hoje não está na grande mídia e muita gente não quer que você assista até o final. Mas você está aqui e isso já mostra que você busca a verdade onde ela realmente aparece. Deixe o seu like, comente aqui embaixo e deixe sua força Bolsonaro. Compartilhe. Sim, o YouTube tirou a palavra compartilhar, mas deixou a setinha ao lado do like. É por ela que você espalha esse vídeo. Então faça isso, porque quando a verdade começa a incomodar, ela desaparece rápido da internet. Fica comigo até o fim, você precisa ver tudo e o Brasil precisa ouvir o que você vai descobrir agora. É muita maldade, é muita injustiça, é muito sadismo que está acontecendo. Hoje, no dia 22, às 6h20 da manhã, Bolsonaro acorda com 5 viaturas da Polícia Federal, 5 viaturas da Polícia Federal, dizendo que é para restauração e manutenção da ordem pública. Alexandre de Moraes manda prender um senhor de idade, que está há 24 horas soluçando sem parar, doente,
que vomita, que todo mundo sabe que não tem a menor condição de ir para o presídio, ele manda prender Bolsonaro. Poucas horas depois que o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, faz uma mobilização nacional pedindo por oração. Eu acho que agora pedir oração virou crime também. Ordem pública. De acordo com a decisão do Alexandre de Moraes, 1h20 da manhã, Bolsonaro mexeu na tornozeleira eletrônica e poderia fugir. Pelo amor de Deus. Tem policial dentro do quintal da casa do Bolsonaro. Nenhum carro entra e sai sem que o porta-malas não seja averiguado. Que loucura é essa? Pegar um cara de idade, um senhor de idade doente, que tinha que estar, na verdade, sendo tratado no hospital, e levar ele para um presídio no dia 22. Assim como foi dada aquela multa de 22 milhões, quando o PL pediu para que fosse feita uma vistoria, uma análise sobre as urnas e as votações, a mesma coisa acontece agora. Ele espera o dia 22, num sábado, quando não tem políticos, quando não tem ninguém em Brasília, para evitar mobilização, e manda prender Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Quem vai parar esse cara? Cadê os nossos senadores? Não é possível o que está acontecendo, gente. Colocar um Bolsonaro, um cara de 70 anos na cadeia. Um cara que não cometeu nenhum crime. Não tem uma prova contra ele. Brasil, a gente está numa situação muito complicada. É um daqueles momentos que a gente não sabe o que fazer. Como que a gente pode ter chegado nesse poço, nesse buraco? A gente não pode desistir. Bolsonaro, a gente não vai desistir. Nós vamos agora encontrar em Brasília. Eu estou indo nesse momento para Brasília. Nós vamos encontrar lá e nós vamos tomar decisões do que a gente vai fazer, porque não dá para aceitar isso de forma inerte, sem reação nenhuma. É um absurdo, eu estou revoltado, eu tenho que me controlar para não usar palavras que eu realmente gostaria de usar, porque senão também eu vou ser preso. Porque hoje no Brasil você não pode demonstrar o que você realmente pensa, você não pode falar as suas opiniões. E o crime do Bolsonaro foi ter acendido a chama do patriotismo, foi ter feito o povo acordar para esse sistema podre, diabólico, que quer nos aprisionar. Presidente, hoje está sendo um dia muito ruim, terrível para o Brasil, mas não vamos desistir, não desista, você não vai ficar aí muito tempo. Nós vamos mobilizar essa nação, nós vamos botar o povo nas ruas, o Brasil vai parar se for preciso, mas isso não vai ser aceito assim. Nós não vamos ficar quietos enquanto essa injustiça é feita. Vamos todo mundo entrar em oração agora. Eu peço para que todos orem bastante, para a gente poder resgatar essa nação. Segundo a imprensa, a Polícia Federal pediu ao Alexandre de Moraes a prisão preventiva do presidente por conta de risco à ordem pública, motivado pela vigília de oração convocada pelo Flávio Bolsonaro. É isso mesmo, a Polícia Federal não queria que o povo orasse. E digo mais, Alexandre de Moraes não queria que o povo estivesse com Bolsonaro na hora da sua prisão, assim como foi com Lula. Não bastasse Bolsonaro estar em prisão domiciliar de forma ilegal há mais de 100 dias, sem denúncia formal do Ministério Público, de tornozeleira eletrônica, com restrição de redes sociais, monitorado por policiais e proibição de visitas sem autorização. Além disso, ele corre sérios riscos de saúde por conta da facada. A sua defesa tinha solicitado prisão domiciliar humanitária para que ele tivesse atendimento médico, mas nem isso importou para Alexandre de Moraes. Antes da sua prisão domiciliar, Bolsonaro deu uma entrevista, afirmando que o sistema não queria ele preso, queria ele morto. E a cada dia que passa, isso tem se comprovado uma triste realidade. Coloca como se nem tivesse existido. Nós conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele. E, enfim, foi isso. Nós conversamos, depois o Flávio chegou, o Carlos também estava, para poder tocar algumas questões que concernem a respeito da política em nível Brasil. Mas muitas coisas ainda indefinidas, porque afinal de contas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ir para cadeia amanhã, ele pode ir para cadeia e depois morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então a indefinição é justa, dado o momento que nós estamos vivendo. Ele tá com crise de soluços? Como é que está o Tá com bastante crise de soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu. Dormiu ali no chão juntamente com o Carlos, porque tá com muito soluço. O Carlos me mostrou ali um vídeo de como ele está. Então a situação tá muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao PSOL, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram aí o mandante de quem matou a Marielle, e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro, por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque obviamente era o Bolsonaro. Essa pessoa que o senhor disse que quer ver o Bolsonaro voltar ao ministro da STF, quem é essa pessoa? Você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia?
Foi quem? Então, assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clésio na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus. O cara pega voo com a Janja, que é esposa do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Ele demonstrou que está conformado com a possibilidade de ser preso em regime... Ninguém está conformado em estar preso. A gente enfrenta, né, a prisão, e ele da mesma forma. Ele está com a mentalidade de o que tiver que acontecer, nós vamos enfrentar. Agora, é óbvio, sempre com um sentimento de muita injustiça, com um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. O crime dele não foi por corrupção. Os outros condenados, né, que Dilma foi impeachmentada, né, por crime de responsabilidade. O Lula foi preso por 3 instâncias, por dezenas de juízes e por milhares de provas. Agora, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, passiva, né, corrupção passiva, perdão. E o Bolsonaro? Pô, é inacreditável, quer tirar o cara na marra, no tapetão. É mais fácil falar assim, gente, nós estamos botando ele preso para poder tirar da corrida eleitoral. Agora, ele falar que ele está inelegível por uma reunião com embaixadores, que ganho político o Bolsonaro teve com isso? Zero. Deputado, nessa visita o senhor disse, claro, ninguém se conforma com uma prisão, mas foi falado da estratégia jurídica, a defesa vai entrar com algum recurso, foi falado sobre... Não, isso aí, o doutor João até estava também presente, chegou um pouco depois, mas isso aí é com a equipe jurídica do presidente Bolsonaro, eu não vou interferir. Ele pediu que o senhor seja candidato de fato ao governo? Você já decidiu? Não houve esse pedido. O governo de Minas é complexo, porque a gente sabe que é um estado que precisa continuar não tendo o PT ali à frente. A gente sabe o que a gente, mineiros, a gente sabe o que a gente passou com o governo do PT ali à frente de Minas Gerais. E a gente sabe que o cenário está difícil por conta dessas indefinições. Quem será o presidente da República? Né? Quem será o presidente da República? A gente não sabe, então isso dificulta as articulações com os outros demais partidos. Hora nenhuma ele me pediu para que eu fosse candidato a governo de Minas, pelo contrário. Talvez, é loucura que eu vou falar aqui agora, porque qualquer político, digamos assim, do sistema se candidataria no meu local. Eu estou nos primeiros nas pesquisas, tenho uma rede social mais forte do Brasil em âmbito político, tenho vigor, tenho juventude, mas eu creio que eu posso trocar o presente pelo futuro, porque é necessário ter estrutura para poder enfrentar aquilo que eu irei enfrentar. Porque é como se eu fosse me candidatar a ser um piloto de avião, sendo que os passageiros estão colocando o dedo no meu olho, querem que o avião caia. Então muitas coisas que possam acontecer, talvez não vai ser culpa minha, mas eu sei como é que toca, eu sei como é que a banda toca, já estou tempo suficiente para saber que os erros que você comete não são erros que a mídia, por exemplo, vai compreender como erros, e aquilo que você não cometer, eles vão falar que você cometeu. Então, por exemplo, tá rolando aí uma operação gigantesca lá em Minas Gerais, várias pessoas presas e tudo. Teve uma cartolina que foi apreendida ali e tinha um nome lá em cima. Alguém sabe qual é o nome que estava lá em cima no esquema de corrupção? Lá em Minas Gerais? Alguém sabe? Real, é uma pergunta séria. Rodrigo Pacheco. Eu aposto que for que não vai dar nada. Então você acha que num governo meu, eu tô lá na frente, você acha que eles não vão enfrentar Deus e o mundo para poder me derrubar? Eu não vou cair nessa. Então, se eu for enfrentar algo, eu vou enfrentar com estrutura, com time, me preparar, tenho 29 anos apenas e sei que as prioridades agora não são eleições de fato. É a gente garantir a anistia. O senhor falou anistia, exatamente. Tem possibilidade de ser votado? O presidente Hugo Mota sinalizou ou só a oposição quer pressionar? Tem um pedido dia e noite para o Hugo Mota para poder pautar a anistia. Inclusive, da forma que vier, e a forma que vier, nós vamos trabalhar para poder chegar naquilo que nós queremos, que é uma anistia de fato ampla. Isso aconteceu anos atrás aqui, com crimes, inclusive de guerra, crimes de morte. Pessoas que sequestraram bancos, sequestraram um carro forte, e agora não pode anistiar pessoas que, gente, não é uma metáfora, tá? Com uma picanha, não. É real. A mulher escreveu, perdeu o mané numa estátua com batom e tomou 17 anos de cadeia. Alguém que já enfrentou uma cadeia, sabe o que é entrar dentro de uma cadeia? Eu já fui. E eu sei como é que é. Eu sei como, nunca estive lá presente com um criminoso, graças a Deus, e nem nunca vou ser,
Mas você entra lá dentro e você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é um local de bandido, de criminoso. Não é local de gente que pegou um batom e escreveu perdeu o mané horas. Então, assim, a gente tá chegando num estado no Brasil que, confesso, é inédito. Eu converso com vários grandões da política assim, todo mundo fala, não sei o que tá acontecendo. Parece que nada nesse país é suficiente para as pessoas abrirem os olhos e ver que a gente tá caminhando para um fim. Daqui a pouco vai chegar a acontecer o Brasil virar igual El Salvador. Facção dominando tudo e tendo que ter um Estado que vai tomar decisões mais fortes. Então, assim, confesso, o futuro do nosso país tá muito nebuloso. Tanto as eleições, adianta ter eleições com uma condição igual teve o Alexandre de Moraes? Ainda bem que não vai ser ele. Nós sabemos que as eleições de 2026 pode ocorrer a mesma coisa que aconteceu em 2022. Mas o que os parlamentares estão pretendendo fazer em relação a isso? Porque nós sabemos que o risco é muito grande. Infelizmente, essa é a verdade, e a população sabe disso e precisa de uma liderança para que resolva essa situação. Olha, o que você faz contra um tirânico? Quais armas você tem contra uma antidemocracia? O Rui Barbosa poderia ressuscitar que não ia adiantar nada. Você acha que a inocência do Bolsonaro não está sendo colocada, digamos assim, já foi provada por falta da competência de advogados? Claro que não. São advogados competentes, defesa robusta, pessoas sérias, mas não adianta. Quem domina e quem tem a caneta na mão hoje é praticamente um cara. Esse mesmo cara está indo lá no Rio de Janeiro, querendo saber o que está acontecendo com a operação no Rio de Janeiro. Então, assim, o parlamento foi reduzido, nós não temos o poder que outrora tínhamos antes, e tudo aquilo que você vai fazer se torna antidemocrático. Ora, eu não tenho liberdade, caramba, para poder chegar aqui e falar, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Eu não tenho. Senão, amanhã eu vou pra cadeia. Então não há o que fazer contra uma ditadura. Se alguém tivesse solução aí, me apresenta, que eu faço. Agora, fica muito fácil querer cobrar algo, sendo que nós não temos esse meio. É como se o meu time, caramba, tivesse 11 jogadores de um lado e o outro time tem 22 jogadores, tem 30 jogadores e o juiz é deles ainda. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, escuta o que eu tô te dizendo. Nós estamos a passos largos a um ponto de que acabou a democracia aqui no nosso país. Repito, acabou. Aí vem uns retardados falar comigo assim, ai, que democracia é essa que você continua falando, que a direita continua falando? Democracia é essa que todos os candidatos da direita no mundo sofrem perseguições e quase são mortos. Democracia é essa que eu, parlamentar, tenho quase 100 processos, nenhum por corrupção e vários por fala. Democracia e ditadura é essa que eu tenho um processo lá no STF, qualquer hora eles podem desengavetar e falar, você vai preso. Por quê? Porque eu fiz lavagem de dinheiro, porque eu cometi rachadinha? Não, pô. Porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu não posso falar que o céu é azul, que o pipoqueiro faz pipoca, mas não. Deputado, falando em candidato, ele falou em uma preferência de candidato à presidência. As coisas ainda estão conversando e acho que estrategicamente também o Bolsonaro tem que manter assim. Porque a gente sabe como é que funciona o meio político e se ele fala alguma coisa, pode ser descartado ali politicamente. Então ele tem que segurar, obviamente, ver como é que as coisas vão acontecer e nós vamos fazer o máximo, pessoal, para poder fazer com que o Bolsonaro volte. Você, e mais uma vez, você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa concordar com tudo com ele. Eu não concordo com tudo com o Bolsonaro, eu não concordo nem tudo, nem com a minha mãe eu vou concordar com o político. Agora, você precisa compreender que as coisas estão desbalanceadas. Imagina se uma COP, que era um evento para poder defender o meio ambiente, na época do Bolsonaro pegasse fogo. Na época do Bolsonaro as queimadas na Amazônia foi menor e eles botaram a culpa no Bolsonaro. Agora, nas épocas do Lula, que teve recordes de queimadas, a culpa só não é do Bolsonaro, que ele não tá solto. Porque se ele estivesse na rua, ele ia falar que o Bolsonaro foi lá e botou um botijão de gás lá para explodir. Você tem nada no Brasil seguindo. Mas ainda assim as pessoas infelizmente ficam enganadas e muita gente cúmplice do que está acontecendo. Eu espero que ano que vem, esse ano, com a anistia sendo aprovada, ano que vem a gente tendo uma boa margem no Congresso, principalmente no Senado, principalmente ali na Câmara, que a gente consiga reverter e reequilibrar os poderes aqui no nosso Brasil, porque infelizmente hoje só é um cara que comanda. Certo? Ele comentou algo sobre isso atrapalha a tramitação da anistia no Congresso e a relação com o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem criticado o senhor ultimamente. Então, gente, dentro da casa de vocês, não tenho dúvidas, dentro do seu relacionamento, amizades, você tem diferenças, você tem ali desavenças. Eu acho que agora é momento de unidade, eu acho que a gente tem que ganhar as eleições ano que vem. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. E tudo isso eu acho que são coisas que tem que ser colocadas de forma interna. Vocês podem perceber que eu não comento, eu não respondo. Afinal de contas, eu sei o que o Bolsonaro representa, principalmente, e o que a direita representa para esse país. Enquanto as pessoas
estiverem trabalhando, ela não vai ter tempo para poder ficar brigando. Então vamos continuar trabalhando e ano que vem a gente, se Deus quiser, vamos retomar o Brasil para os rumos certos. Pessoal, muito obrigado, viu? Valeu. Bom dia, bom dia. Tornou-se no Brasil uma expressão sarcástica. O brasileiro não consegue ter um bom dia enquanto ele é subjugado por gente do mal. Do mal. Do mal. Alexandre de Moraes, ele é a encarnação do mal. Ainda mais sendo ele um agente daquilo que se chamaria justiça. E a justiça, ela tem como finalidade precípua promover o bem. Nesta manhã, agora, por volta das 7 da manhã, Jair Bolsonaro foi preso. Foi preso por quê? Porque foi condenado na ação penal 2668, que trata da Locademia do Golpe? Não. Pelo que os jornalistas têm apurado em Brasília, ele recebeu uma medida cautelar, porque a prisão definitiva, a prisão pena, a prisão sanção, a prisão da condenação, ela ocorre após, como diz a Constituição, o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Ora, mas ele já não foi julgado? Os embargos já não foram analisados? Já, ele já foi julgado, os embargos foram analisados, mas acontece que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele diz que em casos de decisão da turma ou do plenário, de decisão colegiada, não unânime, cabem os chamados embargos infringentes. Bom, a decisão de Bolsonaro na primeira turma, ela foi não unânime. A unanimidade, quando nós procuramos no dicionário, ela tem um significado. A unanimidade é aquilo que é entendido, é aquilo que é querido, é aquilo que é acordado, concordado por todos, sem exceção. De maneira que basta um desacordo, de maneira que basta uma vontade contrária, de maneira que basta um não para que algo seja não unânime. Portanto, o voto do ministro Fux trouxe a não unanimidade à decisão do Jair Bolsonaro, trazendo a não unanimidade, traz a ele, portanto, o direito de opor embargos infringentes. Ah, mas o STF tem a tese dos embargos infringentes firmada de que a decisão do plenário para que hajam os embargos infringentes deve ser de 4 divergências e na turma 2. Ora, essa é uma decisão que vai contra o regimento interno do próprio tribunal e que, portanto, vai contra a Constituição Federal e que não é uma decisão vinculante, é uma decisão casuística tomada na última vez no caso de Paulo Salim Maluf em 2019. E vale dizer, a maioria que chegou a esta decisão absurda contra o regimento e contra a Constituição, de que para que se pudesse opor embargos infringentes no plenário, seria preciso 4 divergências e na turma 2, é uma decisão cuja maioria já não está mais no STF. E cujo decano, à época, foi absolutamente contra. O decano Gilmar Mendes disse, para que surja ao interessado o direito de opor embargos infringentes, basta uma divergência. E o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, votou junto com o decano, basta uma divergência. Então sabe o próprio Alexandre de Moraes que
ainda falta recurso a ser julgado para que haja o trânsito penal da sentença condenatória, uma sentença totalmente nula, porque vem de um processo nulo, porque vem de uma denúncia nula, porque vem de uma investigação nula. E porque tratada por um tribunal incompetente e se competente, porque julgada por juízes parcialíssimos, que jamais poderiam julgar tudo isso. Mas o que Moraes manda hoje de manhã é uma medida cautelar. É a prisão preventiva em regime fechado em estabelecimento penal. Ora, muito me estranha que, uma vez que a investigação de regra é sigilosa e o processo penal é público, que o site do próprio Supremo Tribunal Federal não tenha publicado esta decisão. Não tenha publicado. A última movimentação processual do site do STF, agora para a ação penal 2668, que é a ação dentro da qual esse mandado de prisão preventiva de Bolsonaro foi exarado pelo ministro Alexandre de Moraes, eu não estava no site, pelo menos no momento em que Bolsonaro foi preso, foi levado ao cárcere. Olhem, até o momento atual, o que se sabe da motivação dessa prisão preventiva em estabelecimento penal fechado é que ela foi efetuada como medida de garantia de ordem pública. Esta foi a tese levantada por jornalistas, amigos meus, colegas meus, nesta manhã, no momento da prisão. E se realmente foi esse o motivo que levou Alexandre de Moraes a decretar esta prisão em estabelecimento penal fechado, eu posso lhes dizer que mais uma vez, Alexandre de Moraes ultrapassa todos os limites, toda a racionalidade, toda a humanidade e demonstra uma psicopatia atroz, porque a prisão preventiva ela tem dois requisitos inseparáveis, necessários para que qualquer medida cautelar seja aplicada num processo criminal. Quais são? O perigo da fuga ou o perigo em frustrar a investigação ou o perigo em frustrar o processo, que é o chamado periculum in libertatis, o perigo da liberdade, e, conjuntamente a ele, o fumus comissi delicti. Uma vez que ele já tenha sido condenado nesse projeto, nessa farsa de processo, que foi a ação penal 2668, seguida de uma farsa de denúncia, seguida de uma farsa de investigação, por juízes farsantes, pode-se dizer que o Alexandre de Moraes, com base nele mesmo, já teria o requisito objetivo do fumus comissi delicti. Mas e o periculum in libertatis? Se prevalece a tese de que ele foi recolhido em estabelecimento fechado para cumprimento de medida cautelar, prisão preventiva, se prevalece o fundamento da ordem pública, nós temos aí mais uma bizarrice inventada pelo ditador brasileiro. E eu diria até o seguinte: se a garantia da ordem pública pode ser invocada para a aplicação da prisão preventiva, que o Moraes prenda-se a si mesmo em nome da ordem pública. Agora, neste exato momento, o Estadão e a Globo publicam o seguinte, porque até o momento em que eu comecei esta live, nós não temos conhecimento da decisão. Deste momento em diante,
começam a aparecer aqui no meu feed as chamadas do jornal O Estado de São Paulo e do Globo, dizendo que Moraes decretou a prisão preventiva porque ele teria violado a tornozeleira eletrônica à meia-noite. À meia-noite. Vale dizer que Bolsonaro está num estado de saúde em que parece iminente a complicação do resultado dos procedimentos que ele fez no intestino. Nós devemos lembrar que violação de tornozeleira eletrônica já foi motivo de, erroneamente, Alexandre de Moraes ter pedido a prisão, executado a prisão e mantido em prisão ilegal pessoas por erro de sistema ou erro de análise de sistema. E vale lembrar também que, independentemente, vamos partir aqui do pressuposto de que a tornozeleira do Jair Bolsonaro tenha sido de fato violada à meia-noite de hoje. Imagem das Bravas. Vamos ver o que dizem os portais de imprensa neste exato momento. Vamos para o jornal O Globo para ver o que ele acabou de publicar. Olha, a coisa está feia. Mas o que eu ia dizendo é que mesmo que ele tivesse violado a sua tornozeleira eletrônica, cabe lembrar que caberia à Procuradoria-Geral da República fazer o pedido da prisão preventiva. Mas isso não está nos autos. Pelo menos não está no andamento eletrônico do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro do processo da ação penal 2668. Vamos lá. Em decisão sobre prisão preventiva, Moraes cita a distância da casa de Bolsonaro da Embaixada dos Estados Unidos. Vamos ler isso aqui, porque o Globo parece que já teve acesso, é claro, sempre o Globo. Diz Moraes, aspas. Ai, meu Deus. Importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixada Sul de Brasília, no Distrito Federal, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina por meio de solicitação de asilo político àquele país, afirma Moraes na decisão. Vale lembrar, pedido de asilo político é um direito humano fundamental previsto na Carta da ONU de 1948. É direito fundamental daquele que se sente perseguido político pedir asilo. Pedir asilo não é planejar fuga. Pedir asilo não é planejar fuga. Pedir asilo não é planejar fuga. É uma vergonha o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós estamos vivendo um momento mais torpe, nós estamos vivendo o momento mais desgraçado do Brasil desde a redemocratização. Se é que houve redemocratização. E se houve a redemocratização, tamanha a nossa falta de vocação democrática que nós elegemos pessoas que colocaram essas merdas no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi preso pouco antes das 7. Disse pelo Globo
que a tornozeleira teria sido violada, mas isso não está informado por aqui. E o problema é que agora Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Moraes disse, além disso, além da distância entre a casa de Bolsonaro e a Embaixada dos Estados Unidos poder ser percorrida em 15 minutos de carro, ele diz na decisão que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Bolsonaro aos 8 minutos de hoje, dia 22/11. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitado pela confusão causada pela manifestação provocada por seu filho. Ora, veja que ele junta coisas que não tem lé com cré. Ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe o motivo do não funcionamento corriqueiro da tornozeleira eletrônica. Isso não comprova a intenção de fuga. Intenção de fuga não se comprova com pedido de asilo. O pedido de asilo é um direito humano fundamental. E muito espanta que, nesta semana, anteontem, o ministro Edson Fachin, ele tenha participado de uma convenção em São José da Costa Rica, reafirmando valores democráticos. É um absurdo tudo isso que acontece. É um absurdo tudo isso que nós estamos vendo. Não se comprova intenção de fuga com pedido de asilo. Quem foge, foge. Porque quem pede asilo apenas perfaz, apenas exerce regularmente um direito fundamental. Apenas está no exercício regular do seu direito, e não qualquer direito, um direito fundamental. Se a tornozeleira foi violada aos 8 minutos da data de hoje, há que se saber o motivo. Não dá para você juntar, olha o que Moraes fez, o fato de uma inconformidade no sistema de monitoramento eletrônico com um pedido de asilo, que não é um indício de fuga, e a proximidade de 15 minutos de carro com a Embaixada dos Estados Unidos, e o fato do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos trabalhando em prol do pai. Uma coisa não se conecta à outra, até mesmo porque a casa de Jair Bolsonaro está vigiada pela Polícia Federal. Ou Alexandre de Moraes está dizendo que a Polícia Federal não vale nada, ou Alexandre de Moraes está nos dizendo que o gasto com policiais federais para vigiar em torno da casa de Bolsonaro é dinheiro público jogado fora, porque eles estão lá batendo punheta, ao invés de trabalhar. Ao invés de trabalhar, eles estão batendo punheta. Alexandre de Moraes diz que a Polícia Federal é incompetente, tão incompetente que não está cumprindo o seu papel em fazer o cerco à residência de Bolsonaro. E segundo, é vergonhoso ver aqui uma falha que nós não sabemos o motivo ainda, hein? Nós não sabemos o motivo. Às 0h08. Tenha sido relacionada ao regular exercício de direito fundamental, que é o pedido de asilo, tenha sido relacionada ao percurso de 15 minutos de carro entre a casa de Bolsonaro e a Embaixada dos Estados Unidos. Aliás, de carro em Brasília, todo mundo fica perto. Se você está naquele miolo de Brasília, onde nós temos os condomínios, os políticos, e relacionar isso ao Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos é uma vergonha.
uma absoluta vergonha. É revoltante. E se isso aconteceu com alguém que foi o 38º presidente do país, amanhã é comigo. Amanhã é com você. Amanhã é com seu pai, com sua mãe, com qualquer um da sua família. A ditadura está aí para quem quiser ver. Para aqueles que dizem que Moraes salvou o Brasil do golpe, eu tenho pena, para não dizer nojo. O golpe está dado. Só não ver quem quer. Só não vê quem quer, quem não quer. Só não vê quem não quer. Nós vivemos hoje no Brasil sob o título farsesco de democracia, um regime salazarista do Estado Novo Português, também conhecido como fascismo acadêmico. Pelo menos no fascismo acadêmico português, que foi o regime fascista mais longevo da história, nós tínhamos acadêmicos à frente dele. Aqui nós temos arremedos de acadêmicos, misturado a pessoas nada acadêmicas. Nós vivemos o fascismo acadêmico tupiniquim, e o fascismo acadêmico em Portugal durou mais de 30 anos. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Só não vê quem não quer, só não entende quem é iletrado, só não para pensar quem é estúpido. Quem não conhece a história, nega. Quem é ignorante, provavelmente continuará a sê-lo. O regime fascista está instaurado. À frente dele está o senhor Alexandre de Moraes. Por detrás, seus colegas ministros da corte. Lula não é o problema. Lula é apenas um palhaço, uma marionete nesse circo. E cada vez mais, eu tenho certeza do que eu estou falando, o cerco vai se apertar. Tem muita gente que me pergunta, igual um terremoto que tem a escala Richter, você me avisa quando a gente chegar num ponto insustentável da escala Richter? Você me avisa porque aí eu vou sair do país? Senhoras e senhores, nós chegamos a esse ponto. Nós vivemos uma ditadura disfarçada desde 2019, com os chamados inquéritos do fim do mundo. Uma ditadura quase que imperceptível, porque pelo menos ainda se gozava de alguma liberdade econômica, proposta pelo governo Bolsonaro, o seu grande ministro Paulo Guedes. Em 2022, nós assistimos à passagem da ditadura disfarçada para a ditadura enrustida. É aquela ditadura que todo mundo sabe que é, mas ela finge que não. E essa ditadura enrustida, ela foi se tornando um enrustido indisfarçável ao longo do tempo. De janeiro de 2023 para cá, ela estava cada vez mais afetada, cada vez mais com trejeitos. Hoje, dia 22 de novembro de 2025, a ditadura passa a ser assumida, escancarada.
E se fizeram isso com o presidente da República ou com alguém que foi presidente da República, ninguém está a salvo. Moraes acabou, nesse momento, de submeter a sua decisão monocrática à decisão do colegiado da primeira turma. Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os mesmos que sequer leram os argumentos dos embargos de declaração. Eu não sei se eu não tenho vocação, eu não sei se eu tenho falta de coragem, se eu sou tão acomodado que isso me faz parecer corajoso. Eu não tenho intenção nenhuma de sair do Brasil. Eu sou um sujeito movido por ideal. Nunca ganhei um centavo de nenhum partido político. Nunca ganhei um centavo de nenhum político. Sempre trabalhei para iniciativa privada. Tudo que tenho é meu. Pago todos os meus impostos. E são muitos. Se, meus queridos, considerarmos imposto sobre consumo, imposto de renda, imposto territorial urbano, impostos de serviço, etc. A cada mês eu pago para este país 50 mil reais em impostos. São muitos impostos. E mesmo assim, eu continuo por aqui, movido por ideal, pagando impostos, nunca ganhando nada do que é meu, conquistando tudo que é meu e pagando todos os impostos disso. Eu prefiro pensar que eu seja um idealista e não um covarde, a ponto de, mesmo sabendo que o momento, hoje, 22 de novembro de 2025, é o momento para se deixar o país. É o momento em que chegou-se longe demais e qualquer estrada de retorno se tornou impensável. Eu agradeço a atenção de vocês. E mais sobre o assunto, eu devo tratar no meu programa Pavio Curto, na segunda-feira, no canal do Metrópolis, no YouTube, ao vivo a partir das 19h30. Vamos acompanhar. Eu ia para Brasília hoje mais cedo. Em razão da notícia, atrasei o meu voo. Mas vou acompanhar de perto para trazer para vocês mais informações. É lamentável. E quero lembrar que, por fim, eu sou aquele que foi chamado de comunista quando me deparei com uma ou duas violações aos direitos processuais de Lula na Lava Jato. Hoje, diante do caso de Bolsonaro, eu já me deparei com dezenas. Eu sou o mesmo indignado jurídico. Enquanto eu estiver solto, enquanto eu estiver vivo, eu vou usar da minha indignação e da minha origem popular para traduzir para vocês o que está acontecendo. Se é que é possível, tenha um bom sábado. Dia triste, manhã de sábado, coincidentemente, né? Dia 22 de novembro de 2005, tudo planejado, tudo arquitetado até o dia para se levar Jair Bolsonaro para a Polícia Federal.
Então foi hoje, pela manhã, por volta de 6 horas, que a polícia levou o Jair Bolsonaro para a sede da Polícia Federal em Brasília. Engraçado, essa notícia a imprensa não sabia, totalmente sigilosa, cirúrgica, para que realmente a população brasileira não pudesse ter o sentimento imediato, essa prisão pudesse até se manifestar. É o selo, a conclusão da injustiça que está acontecendo no nosso país. Um presidente que sempre honrou o seu juramento, que lutou pelo povo brasileiro, que não cometeu nada, sendo preso, como mostra, como troféu, para que ninguém ouse a afrontar esse sistema que está instalado em nosso país. Muito sentido, muito decepcionado, impotente, sem saber o que fazer. Somente a fé em Deus nos resta agora. Pessoal, 5 para 7 da manhã, 6 horas e 55 minutos, há 15 minutos, talvez um pouquinho mais, recebi a informação, confirmei a informação e, lamentavelmente, continua a escalada autoritária de Alexandre de Moraes, continua essa safadeza que está sendo feita contra a oposição a Lula no Brasil e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou nessa manhã de ser levado à superintendência da Polícia Federal, a pedido da Polícia Federal do Lula, foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes, em decisão que ele deu depois do pedido da Polícia Federal. Essas são as informações que nós temos até o momento, e ele está nesse momento também cumprindo prisão preventiva na sede da Polícia Federal. Estou lendo os comentários aqui, covardia, revoltante, e é exatamente isso. Não temos outras palavras para definir essa covardia mesmo que está sendo feita. Estive com o presidente Bolsonaro na quarta-feira, na casa. Ele é o único preso domiciliar que tem, ou pelo menos até estar em prisão domiciliar agora, esta manhã, único preso domiciliar no Brasil que tem polícia no lado de fora da casa, tanto na frente como na Rua dos Fundos. Já um abuso nesse sentido, o que fazer, ele não pode pisar na calçada, assim, um negócio absurdo, né? E agora a gente vê que ele está sendo alvo mais uma vez de um abuso, prisão preventiva. Ele que já não podia nem estar preso em virtude de não ter sido denunciado no processo movido pelo Ministério Público e que tinha levado ele à prisão domiciliar, não foi denunciado, estava mais de 100 dias preso ilegal e inconstitucionalmente, e agora é levado para a prisão preventiva. Até onde se sabe, obviamente, isso é uma retaliação às manifestações que se estão prevendo justamente em defesa do ex-presidente Bolsonaro e em defesa de todos aqueles que são perseguidos hoje politicamente no Brasil. Obviamente que o exemplo maior disso é o presidente Bolsonaro. Estive com ele, ele demonstra uma inconformidade e não podia ser diferente. Lembrando que não esteve no dia 8 de janeiro em Brasília, estava fora do país. Lembrando que não houve participação de Forças Armadas. É absurdo falar em tentativa de golpe, armado ainda por cima, ninguém levava armas naquele dia. Foi aquilo que nós vimos, uma manifestação que desandou, uma manifestação pacífica e que desandou, eu não tenho a menor dúvida disso, por interesses escusos por trás de quem se beneficiou disso, a saber, o governo Lula, cujo ministro de então, Flávio Dino, sumiu inclusive, né, com as imagens, disse que elas teriam sido apagadas por obrigação contratual, que é um outro absurdo. Mas eu podia falar horas aqui sobre o processo do Bolsonaro ou dos demais réus dessa falsa trama golpista. Felipe Martins, que é outro exemplo, talvez o mais absurdo de todos que a gente podia dar, que foi preso por uma viagem que ele não fez.
Mas aqui o que importa para quem está entrando agora é que, lamentavelmente, a escalada segue. Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal do Lula, acaba de mandar Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal para cumprir prisão preventiva. É lamentável a gente estar vivendo esse momento no Brasil. Eu vi um Bolsonaro diferente daquele que nós estamos acostumados, como eu disse, além da inconformidade, né, a questão toda da injustiça que ele está sofrendo. E, repito, milhares de outros brasileiros, até muitos que já estão exilados, morando fora do país, ele ainda está com problemas de saúde graves, muitos deles decorrentes da facada que recebeu, né, soluçava o dia todo, e claramente é uma pessoa que não está em condições de enfrentar esse tipo de situação, né, 70 anos de idade, e o que estão fazendo com Bolsonaro é uma verdadeira covardia, estão fazendo única e exclusivamente para humilhá-lo, persegui-lo e amedrontar, intimidar a oposição ao Lula. Pois eu estou aqui para dizer que isso nos dá mais força, não estamos intimidados, não estamos amedrontados, sabemos que a verdade está do nosso lado, Deus está olhando tudo também, sabe onde está a justiça nesse país e, lamentavelmente, ela não está presente hoje no Supremo Tribunal Federal, que é onde nós deveríamos justamente ter a nossa maior confiança institucional. Então, vamos seguir batalhando e eu tenho certeza que mais essa decisão absurda, abusiva, autoritária vai levar a manifestações ainda maiores, não apenas em favor de Jair Bolsonaro, contra a sua prisão e contra os abusos que ele está sofrendo, como também a favor de todos os perseguidos políticos hoje no Brasil e contra os desmandos do Lula, do consórcio do STF montado e liderado pelo Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. E nós precisamos continuar fazendo o nosso trabalho. Essas reações intempestivas, essas reações que Alexandre de Moraes tem, que a polícia do Lula está tendo, são reações à mobilização do povo brasileiro. São reações à ameaça que eles estão sentindo de que a maioria da população já está consciente do que está acontecendo e no ano que vem eles hoje se sentem ameaçados porque sabem que teremos maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Estamos trabalhando muito bem nesse sentido e vamos continuar trabalhando para ter maioria no Senado. Eu tenho lutado muito por isso, eu lá pelo Rio Grande do Sul, junto com o Sanderson, que é pré-candidato ao Senado. Aliás, falei com o líder da oposição, Zucco, também, agora há pouco, né? E juntos, né, expressamos a nossa total inconformidade e revolta com o que está acontecendo. E em todo o Brasil nós temos que trabalhar para mudar o Senado da República e ter uma maioria que imponha freios e reequilibre o nosso país. Inclusive, puna aqueles que estão abusando de sua autoridade, porque quem tem de pedir anistia é quem comete crimes. E vai chegar o dia que os verdadeiros criminosos, esses que estão utilizando o seu poder para rasgar a Constituição, vai chegar o dia em que eles pedirão anistia. E não aqueles que hoje pedem, mas na verdade nem deveriam estar implorando, suplicando por isso, porque a maior parte das pessoas não cometeu crime nenhum, no máximo de vandalismo, e aqueles que cometeram crimes de vandalismo, e repudiamos, já pagaram penas muito maiores que qualquer vândalo no Brasil. Então, é chegada a hora, mais do que nunca, da gente batalhar pela anistia. Estamos já tratando disso desde o início desse mandato, mas nessa semana não tem volta. Temos que trabalhar por isso e continuar trabalhando para formar maioria no Congresso Nacional e botar fim de uma vez por todas nessa ditadura que nós estamos vendo no Brasil. Toda a solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro, à sua família, aos seus amigos. Estamos em oração e também em ação. E com certeza vamos fazer desses próximos dias os dias mais importantes da história
democrática recente do Brasil e em defesa da legalidade, da nossa Constituição, da democracia e contra os abusos que estão sendo feitos, como este, mais um, contra o presidente Bolsonaro, agora preso preventivamente, até o momento, na sede da Polícia Federal, por ordem de Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal do Lula. E eu preciso dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. O Brasil está entrando definitivamente nos dias mais sombrios da sua história recente. Não é exagero, não é figura de linguagem. É a realidade que está diante dos nossos olhos. Quando um país começa a tratar oração como ameaça, quando vigílias pacíficas passam a ser vistas como perigo pelo sistema, quando líderes são perseguidos não por crimes, mas por simbolizarem resistência, então já não falamos apenas de política, falamos de batalha espiritual. A Bíblia nos alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isaías 5:20. É exatamente isso que estamos vivendo, uma inversão completa da verdade. Tempos em que aqueles que deveriam zelar pela justiça perseguem e aqueles que deveriam governar com equilíbrio oprimem, enquanto o povo assiste perplexo ao país escorregar por uma trilha perigosa. E é por isso que eu digo a você, sem rodeios e sem medo, daqui para diante, só Deus. Só Ele para nos sustentar, para nos guiar, para nos guardar quando o Estado falha. Só Ele para iluminar o caminho quando as trevas tentam se impor. E mais do que nunca, nós precisamos entrar em oração pelo Brasil. Não uma oração tímida, abafada, mas uma oração firme, de joelhos no chão, como nos ensina segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que precisamos, orar pela nossa nação, orar pela verdade, orar por aqueles que estão sendo injustiçados, orar para que Deus desfaça os planos ocultos dos ímpios, orar para que o Senhor traga à luz tudo aquilo que estão tentando esconder nas sombras, porque a palavra também diz: nada há oculto que não venha a ser revelado. Lucas capítulo 8, versículo 17. E eu creio, muitos de vocês também creem, que esta revelação está próxima. O sistema pode tentar calar, censurar, intimidar, mas não existe cadeia que aprisione a verdade e não existe governo que consiga silenciar um povo que ora. E agora, eu preciso falar diretamente com você que chegou até aqui. Querido, deixe o seu like, não é para ajudar o canal, é para mostrar que você não tem medo. Comente agora, diga o que você sente, declare a sua fé, registre sua indignação, compartilhe. Cada vez que esse vídeo chega a alguém, a verdade rompe mais uma camada da escuridão. Estamos vivendo um tempo que separa covardes de corajosos, um tempo em que aqueles que confiam no Senhor permanecem de pé, como está escrito em Salmos 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Brasil pode tremer, o sistema pode gritar e a justiça pode avançar por um tempo, mas nós não vamos recuar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem firmes, permaneçam vigilantes e, sobretudo, orem pelo Brasil, porque a batalha é grande, mas o nosso Deus continua sendo maior.